explicar o caminho infinito e costurar seus ossos partidos. O afundou. Não houve passo nem distância, houve a retirada do mundo ao redor. O jardim do enterro ancestral revelou-se como um ninho crepital, onde corpos imortais do cã e do cá jaziam empilhados como eiras falidas. Não havia honra, não havia repouso, apenas decomposição eterna respirando lentamente, exalando um fedor ontológico que corria até a ideia de vazio. Cada corpo era uma fonte, não de energia, mas de corrupção absoluta. A malícia brotava como um clima permanente, uma pressão anterior ao bem e ao mal. Criaturas negras como azeviche rastejavam e voavam, macacos alados de olhos ocos e dentes de sombra, rasgando carne cósmica maior que universos inteiros. A cada mordida, o maligno renascia mais denso, mais pesado, mais necessário àquele lugar. Kalili Baba Sudajaya Maritu Bija Vikarajaya Tamasi Jamapu Narapi. Essas formas não nasceram da criação, mas da carne devastada por tribulações celestiais. Da morte imortal surgiu uma continuidade errada, vida que não pede permissão ao tal. Nenhum visitante ousou colher esses demônios. Eles eram apenas a superfície abaixo, algo pulsava, algo que fazia até o silêncio tremer e recuar. Árvores de esporos cadavéricos espalhavam-se por tudo, agarrando-se à matéria, à energia e à intenção. Cada passo era contaminação, cada pensamento aderência. O jardim não atacava, ele permanecia, e permanecer ali era aceitar a praga como condição. Três presenças observavam o Odin, Thor. Loki o apontou. A cripta que buscavam revelou-se. O caminho obedeceu sem hesitar. Eles partiram sem palavra. Sorriu. Com um gesto, cortou aquele mundo. A realidade abriu-se como carne antiga. Ele mergulhou sem resistência. Bijavriksha Bhavabanda, Rogamarga Jamadharma. Viu o fluxo das leis supremas ao seu redor.
Regras como rios quebrados e expostos. Uma semente pode gerar uma árvore, mas certas sementes nascem para o caminho das pragas. Nas profundezas uma massa disforme pulsava, tentacular, irada, viva demais. Reconheceu a transformação da morte, soube no refinamento quem havia plantado. O apontou. Transformação da morte sem oposição. Não houve resistência porque não havia fronteira. Carne, lei e decomposição misturavam-se como o mesmo fluido. A criatura não atacava, ela processava. O jardim funerário respirava por meio dela. Um pulmão de putrefação eterna sustentado por erro acumulado. Não destruiu a morte, ele a leu. A morte revelou-se um mecanismo de passagem, desviado, torcido, forçado a produzir permanência corrupta. A malícia escorria como excesso, resíduo de um uso indevido do fim. Esporos retraíam-se enquanto o refinamento começava. Mrityu Parivartana Shuddhi Bija Dosha Prakasha Kala Bandha Vilaya. Dentro da transformação, dentro quadrou estruturas ocultas, não ossos, não símbolos, mas um eixo vibratório esquecido. Ali residia o mantra, não criado para matar, não criado para salvar, criado para permitir que a morte termine corretamente. O mantra foi revelado. Homem heredido, Shuddhaya Kashaya. Não era som, era instrução. O segredo do mantra não estava na recitação, estava no destino do que o ouve. Quem o entoa não escapa da morte, permite que ela complete o que começou. Onde ele ressoa, a morte deixa de se repetir. O ciclo falho se encerra. Mrityu Shuddhaya Kaya Shaya. Mrityu Shuddhaya Kaya Shaya. Mrityu Shuddhaya Kaya Shaya. A semente foi então compreendida. Ela não gerava putrefação,
permanecer ativa, produzindo decomposição infinita como colheita. O jardim funerário era um campo mantido aberto, com o mantra selado no refinamento. A transformação da morte purificou-se, a malícia perdeu suporte. Criaturas dissolveram-se em silêncio. Corpos do Khan e do Kat cessaram sua exalação corrupta. O mantra não salva mundos, ele encerra a eros e agora o carrega. Elendo Suhaya Gashayara permaneceu diante do mantra sem qualquer gesto externo, pois ali não havia mais necessidade de ação. O jardim funerário já estava purificado, mas o silêncio que restara ainda carregava uma tensão antiga, como se algo tivesse sido limpo sem jamais ter sido corretamente encerrado. O mantra não exigia voz, nem respiração, nem forma. Ele exigia travessia. Não pronunciou. Ele atravessou cada sílaba como quem atravessa um campo de ruínas invisíveis, sentindo as regras supremas se abrirem não por ruptura, mas por reconhecimento tardio. Shudeya Kashaya não ecoou, como som manifestou-se como geometria interna, revelando uma cadência que não pertence à morte, mas aquilo que havia impedido de terminar. Da fragmento vibratório expunha um desvio primordial, uma marca que jamais deveria ter sobrevivido ao primeiro colapso da origem. O mantra não purificava apenas a transformação da morte, ele obrigava o real a lembrar como se encerra corretamente aquilo que não deve permanecer. Meritiu Shuddhi Bijabodha Kalakashaya Mula Smarana. Que a cadência se completava, percebeu que o mantra carregava uma assinatura impossível de ocultar. Não era um nome gravado em símbolos ou linguagem, era um padrão de dispersão, um modo específico pelo qual as sequências do universo falhavam ao tentar se sustentar. O sentiu o sino sem jamais vê-lo, sentiu a batida que não tocava o ar, mas fazia tremer a ordem entre causa e consequência. Cada vibração dissolvia hierarquias, desfazia encadeamentos e espalhava as regras supremas como fragmentos incapazes de retornar à forma. Mesmo duhates, feitos para sustentar o peso do existir, eram despedaçados quando o ritmo do universo era quebrado, não por força, mas por descompasso absoluto.
Ali estava a marca, ali estava a identidade. Bija banda vilaya, adia mulani vriti. Yuntaidi não surgiu como invocação. O nome colapsou dentro da cadência do mantra, revelando-se como aquilo que sempre fora. Um erro mantido ativo pela recusa do fim. Compreendeu que a identidade não era memória nem entidade isolada. Era uma âncora primal cravada na origem, impedindo que o encerramento absoluto se completasse. Enquanto essa marca existisse, o sino jamais silenciaria por completo, e o erro retornaria em ciclos de corrupção cada vez mais profundos. Desfazer o nó da origem não exigia combate, nem destruição, nem juízo. Exigia devolução. O tomou a identidade como quem segura um destino encerrado, e, ao fazê-lo, a origem abriu-se como um abismo anterior ao tempo. Um ponto onde não havia retorno nem permanência. Com a identidade revelada e contida, Wu desapareceu. Não em fuga, não em morte, mas em retorno absoluto. É hora de levar de volta à origem mais um daqueles que jamais deveriam ter existido. O espelhamento da ruína se abriu diante de Wu como uma substância consciente, viva não por intenção, mas por reflexo absoluto. Não havia forma fixa, apenas superfície móvel. Um corpo feito para responder e jamais iniciar. Tudo que tocava aquela matéria retornava multiplicado em fidelidade perfeita, como se o próprio universo tivesse aprendido a imitar sem compreender. Em outros campos isso seria sentença final, pois todo gesto se tornaria autogolpe, toda ação regressaria ao emissor com rigor idêntico. O avançou sem pressa, e ao fazê-lo não executou ataque algum. O movimento nasceu antes da ideia de impacto, e por isso o espelhamento reagiu tarde demais. A cópia surgiu limpa, exata, impecável na forma, mas vazia na origem. O reflexo possuía gesto, possuía trajetória, possuía força, mas não possuía eixo. Era um corpo tentando repetir um passo que nunca pisara o chão. Pratibimba Banga Tattva, Upashunya Gati Smriti,
A cada tentativa de retaliação perfeita, a ruína revelava sua falha essencial. Quanto mais fiel a imitação, mais grotesca se tornava a diferença. O ataque copiado nascia atrasado no próprio nascimento, presa a uma causalidade que o já havia atravessado. O espelho não errava o movimento, errava o tempo do ser. O resultado não era defesa nem contra-ataque, mas caricatura, um riso involuntário da própria simetria. Não podia ser copiado, não porque fosse mais forte, mas porque não estava contido no gesto. Karyabina mula, Shayavina satya. Karyabina mula, Shayavina satya. O espelhamento da ruína persistia, intacto em aparência, mas corroído em significado. Cada retorno perfeito apenas confirmava a ausência do original. A substância começou a se mover como paródia de si mesma, acumulando reflexos que já não sabiam o que refletiam. O espelho permanecia de pé, mas algo nele havia sido exposto de forma irreversível. Rigor permaneceu diante da ruína sem encerrar o confronto. Não havia vitória a proclamar, pois a batalha ainda não havia começado de verdade. O espelhamento seguia ativo, retalhando, copiando, insistindo, mas agora fazia isso desacreditado pela própria fidelidade. O espelho ainda refletia, mas já não reconhecia o que via. O sino soou pela primeira vez não como ataque, mas como anúncio. E o campo inteiro da batalha tremeu ao reconhecer um ritmo que não lhe pertencia. A matéria não se rompeu, o espaço não se partiu, mas algo mais profundo cedeu. Como se a sequência das coisas tivesse sido tocada fora de compasso. Permaneceu imóvel enquanto a primeira badalada se espalhava, sentindo o mundo perder a confiança no próprio encadeamento. A segunda e a terceira badaladas não vieram mais distantes. Vieram mais pesadas, o som não atravessava o ar. Atravessava as regras, causa e efeito começaram a tropeçar. Movimentos chegavam tarde, intenções nasciam desalinhadas. O sino não destruía leis, apenas as separava, como quem desfaz um fio sem cortá-lo. Kallanada Vedana Kramashina Brava. Na quarta, quinta e sexta badaladas,
O campo já não sustentava hierarquias, o alto e o baixo perderam acordo. O centro deixou de ser referência. Estruturas que existiam apenas para manter começaram a ranger-o. Não recuou, mas sentiu o peso do sino pressionar até mesmo aquilo que sustenta o existir. O som agora não ecoava, ele permanecia, impondo presença contínua. Cada nova badalada elevava batalhas sem elevar golpes. Era uma escalada sem avanço, um colapso sem explosão. O inimigo não buscava vencer, o buscava tornar impossível qualquer vitória. Darana Banganada, Stamba Chaya Vilaya. Na sétima, oitava e nona badaladas, até as fundações Dukkha estremeceram aquilo que foi feito para sustentar. Sentiu o risco de cair não por fragilidade, mas por perda de ritmo. O sino mostrava seu terror verdadeiro. Não a destruição, mas a dispersão do que mantém unido. O permaneceu íntegro, mas tudo ao redor começou a se desfazer, em tentativas falhas de existir. O sino agora não soava, ele comandava o tempo do colapso. Na décima primeira e 12ª badaladas, o universo quase perdeu sua cadência. O tempo deixou de confiar em si mesmo. O espaço esqueceu direções, cada pulso era mais denso que o anterior. Como se o mundo estivesse sendo forçado a lembrar de um héroe antigo. Observava em silêncio, lendo o instrumento, medindo o intervalo, reconhecendo o limite oculto naquela sequência. Nada grama varianta, adiatala niroda. Na 13ª badalada não ampliou. Ela fechou o campo, entrou em estado quase colapso funcional, onde nada se resolvia e nada avançava. O sino cessou por um instante absoluto, e nesse silêncio pesado, Wu compreendeu o ritmo do Eru. A batalha não terminou. O mundo apenas aguardou, desafinado, o próximo movimento. As últimas 6 badaladas do sino não buscaram ritmo nem progressão.
Elas vieram como insistência desesperada, como se o próprio erro tivesse compreendido que não haveria retorno. Cada toque fazia o campo gritar em silêncio, dispersando regras, rasgando sequências e impondo um caos que já não se sustentava por coerência, apenas por força residual. Junto ao sino, o vento, mantrículo, insuperável, se ergueu não como ar, mas como palavra em fúria, um mantra invertido capaz de cortar dimensões e esmagar ressignificados. O vento não avançava em linha. Ele se espalhava em todas as direções possíveis e impossíveis, buscando o em cada variação do existir. O sino e o vento tornaram-se um único ataque, um coro de dispersão absoluta, tentando desfazer não o corpo, mas a permanência do ser. Vayu mantrananta kopa kruranada shunyagati. 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 Foi então que o se moveu pela primeira vez. Veruntat Cosmos da Valão foi lançado como golpe, mas como decreto de alinhamento. O gesto não empurrou as forças opostas, ele as obrigou a ocupar o mesmo eixo impossível. O vento mantríco perdeu sua multiplicidade ao colidir com o centro imposto por as badaladas finais do sino encontraram cosmos que não podia mais ser disperso. O choque não foi explosão, foi compressão absoluta. O vento foi dobrado sobre si mesmo. O som do sino foi forçado a ressoar dentro da própria carcaça. As regras supremas antes espalhadas retornaram violentamente ao eixo. O sino não suportou ouvir a si mesmo inteiro. Ele rachou, implodiu e se desfez em fragmentos sem eco. Kramasamyukta Bandhana Nada Beda Kashaya. Com o sino destruído, o mundo tentou respirar, não houve tempo. Com o sino destruído, o mundo tentou respirar, não houve tempo. Com o sino destruído, o mundo tentou respirar, não houve tempo. Estendeu o braço não através do espaço, mas através das dimensões infinitas que o separavam da essência real do inimigo. A mão atravessou camadas, ignorou resistências, alcançou aquilo que jamais deveria ser tocado com um único gesto. Arrancou a língua da criatura. O pânico foi imediato. Sem a língua o ser tentou gritar, mas o som não se formava. O corpo começou a se despedaçar em todas as direções, colapsando como uma estrutura que finalmente perdeu o eixo oculto. O grito existia, mas não encontrava forma. Lune servou a língua em sua mão e compreendeu criar um corpo. Esse havia sido o caminho, e manter o culto, fazendo seres olharem para formas vazias sem jamais perceber que a única realidade estava ali, naquele órgão que comandava a permanência. O gargalho, o gargalho. Chamas envolveram a língua enquanto o refinamento se iniciava. A criatura, mesmo em colapso, lutou brutalmente contra o processo, debatendo-se contra um fim que já não podia evitar. O fogo não queimava, ele reescrevia.
gargalhada cortou os céus não como som, mas como decisão. O riso não ecoou, ele separou camadas do real, abrindo fendas onde o vazio profundo se partiu e se recompôs em seguida, como um mecanismo forçado a continuar funcionando. E o Antairi caminhou entre essas fraturas sem pressa, cada passo reescrevendo a estabilidade do campo, e falou não para o, mas para o próprio destino que havia sido convocado. Altruísta sagrado, aquilo não foi combate, mas prova um pedido antigo feito por alguém que desejava encerrar o próprio caminho e escolheu-o como executor. As palavras não carregavam ameaça, apenas constatação. A cada sílaba o vazio se quebrava e retornava, como se obedecesse a um ritmo mais alto que qualquer lei conhecia. Karma ikya niroda Marganta smarana. E o Antaidi ergueu o olhar não em reverência, mas em reconhecimento. Não seria ele a lutar. Não hoje a glória daquele instante pertenceria a alguém que até mesmo ele precisava olhar para cima para enxergar. O campo inteiro perdeu noção de antes e depois. O tempo deixou de fluir e passou a ser contado. Então o nome foi pronunciado não como invocação, mas como ajuste final do mecanismo do real. Kaioshinmo não caminhava, ele agistava distâncias. Kalayantra de Pati Mahakala Sutradhara. Com a chegunda de Kaioshinma, o vazio profundo não resistiu nem colapsou. Ele foi desmontado e remontado em ciclos perfeitos, como engrenagens alinhadas por mãos que conheciam todos os começos e fins. Sua presença não empurrava, não esmagava, não ameaçava. Ela regulava. Onde havia excesso, surgia pausa. Onde havia caos, surgia contagem. Cada fragmento da existência passou a marcar o próprio lugar como parte de um relógio impossível. Kaioshinmo não caminhava, ele ajustava distâncias. Não falava, ele sincronizava sentidos. Sua forma era majestosamente estável, como se o tempo inteiro tivesse sido dobrado para caber dentro dele. Sentiu algo raro, não oposição, mas expectativa. Kramaschichiyananta Kalashanta samyama. O campo silenciou não por medo, mas por precisão absoluta. E o Antaidi cessou o riso, o teste havia terminado, a próxima etapa não seria sobre destruir erros, mas sobre confrontar aquilo que mede todos eles. O relógio ancestral havia chegado.
tudo se resume ao trono. A voz do relojoeiro não atravessou o espaço. Ela se fixou no destino. Cada palavra parecia pesar mais do que mundos inteiros. Como se a própria decisão de existir estivesse sendo medida. Ouviu em silêncio, enquanto o tempo ao redor desacelerava. Não por fraqueza, mas por respeito involuntário. O trono não era objeto nem lugar, era consequência. E tudo que se movia naquele instante orbitava essa verdade. O relojoeiro falou da espera e do ataque, dos que desejavam agir e dos que temiam agir cedo demais. A presença de o havia paralisado todos, não por ameaça, mas por clareza. Quando alguém enxerga longe demais, os outros precisam decidir se avançam ou se aceitam o atraso. Assim, escolheram enviar um único combatente, alguém capaz de olhar nos olhos do inevitável sem comprometer o próprio caminho. O gargalhou e bebeu um gole de vinho. O gesto foi simples, quase vulgar, e exatamente por isso rompeu a solenidade do momento. O relojoeiro então revelou sua forma bélica, marcial, primordial, não como exibição de poder, mas como declaração de custo. Entre todos apenas ele podia lutar e a resolver as perdas sem desviar o próprio eixo. Mais de um combatente afetaria a ascensão do trono, e ninguém desejava tal desequilíbrio. Karma Sinyasana Nirnaya Kalasakshima. Se o vencesse, a maioria esperaria. Apenas alguns loucos se moveriam antes do tempo certo. Se o perdesse, uma guerra entre aqueles observadores seria iniciada, capaz de destruir tudo, e o vencedor herdaria o trono. O relojoeiro não falava como juiz, mas como mensageiro de uma escolha coletiva. Nem todos estavam ali. Os velhos loucos permaneciam à margem, mas quase todos observavam, calculando. Então perguntou pelo objetivo. O relojoeiro gargalhou pela primeira vez. Disse que usaria-o como pedra de amolar, que após aquela batalha alcançaria um novo caminho de evolução. Mesmo a derrota seria lucro, fortuna nunca lhe faltará. Banha amarga na vajama do Kalabasampati. O sorriu e reconheceu um dos 9 Fortunari, talvez o quinto, talvez mais alto. Os dois se encararam sem hostilidade, sem ódio, apenas com precisão. Ao mesmo tempo invocaram a arena dos dias finais. O vazio profundo se afastou, incapaz de sustentar o que estava prestes a acontecer. Aquela luta não poderia existir em um campo comum. O relojoeiro ergueu a voz e declarou: o início não
havia mais discursos, nem observadores passivos, apenas decisão, apenas perda possível, apenas o trono aguardando sua próxima forma. Antes que qualquer gesto fosse feito, estranhos sons de engrenagens passaram a dominar tudo. Não havia origem visível, o som surgia do próprio campo, como se o espaço estivesse sendo montado peça por peça. Cada clique não marcava tempo, marcava decisão, o vazio profundo. Começou a ceder, não por impacto, mas por incompatibilidade. Algo estava sendo calculado ali onde nada deveria ser contado. Ao redor do relojoeiro, a realidade começou a se dobrar em encaixes sucessivos. Um gigantesco Nodus tomou forma maior do que qualquer megacosmos. Não por expansão violenta, mas por acomodação forçada. Dimensões inteiras se curvavam para servir de suporte. Não havia centro fixo, apenas um eixo funcional onde tudo precisava se alinhar para não ser descartado. Kalayantras Dabana Kramabandha Mavarda. O Nodus não pulsava, ele operava. Cada rotação das engrenagens reescreve a posição do possível, impondo cálculo onde antes havia liberdade. O campo inteiro passou a existir em função daquele mecanismo colossal. Como se o universo tivesse sido reduzido a uma peça intercambiável, o permaneceu imóvel, observando o funcionamento sem interferir, sentindo o peso de uma estrutura que não tolerava a espontaneidade. Então o relojoeiro gargalhou. Não foi escárnio, foi constatação. Sua voz atravessou as camadas do nodo sem resistência, pois aquilo lhe pertence. Ele declarou que aquela forma gigantesca era o menor tamanho possível de manifestação. Não era ápice, não era excesso, era apenas o mínimo necessário para existir naquele campo sem colapsar. Alpa Rupa Prakasha Mahakaya Niyama. Compreendeu-se então que aquilo não era uma arma final, mas um estado basal. O Nodus continuava a girar, calculando, ajustando, absorvendo variáveis como quem prepara um sistema para algo maior. O som das engrenagens engoliu qualquer outro ruído, tornando-se a única linguagem possível naquele instante. O não se moveu. O relojoeiro não atacou. O campo foi tomado por cálculo puro. A música terminou sem impacto, sem explosão, apenas com o funcionamento contínuo do Nodus, deixando claro que a batalha ainda não havia começado.
o campo se dobrava sobre si mesmo, e cada golpe não buscava ferir, mas deslocar linhas invisíveis que sustentavam o combate. O relojoeiro tentava contar, medir, isolar, mas o espaço já não obedecia a números simples. O valor enquanto lutava, e suas palavras eram um impacto como lâminas calmas. Além da causa e do efeito existem o caos e a consequência, não como extremos opostos, mas como estados que nascem quando o real é forçado a decidir como continuar. O golpe caiu e o tempo falhou em acompanhar. Sem interromper o movimento. O caos não é desordem, é excesso de possibilidade. A consequência não é resultado imediato, é aquilo que permanece depois que o evento já terminou. Entre ambos nasce o diferencial, o ponto onde as sequências se curvam e deixam de ser lineares. Cada ataque cruzava trajetórias invisíveis, fazendo nodos ranger como uma máquina obrigada a lidar com mais de uma continuidade ao mesmo tempo. Krama Granthi Sam Yoga Alavikara Upati. Krama Granthi Sam Yoga Alavikara Upati. O diferencial nada mais é do que o entrelaçamento das sequências e se une. Ao dizer isso seus movimentos puxaram futuros instintos para o mesmo instante. O relojoeiro respondeu com ajustes, tentando separar, tentando restaurar a ordem do cálculo, mas cada correção criava novos cruzamentos. O campo já não era arena, era um não vivo, onde passado, possibilidade e resíduo disputavam espaço. Dominar as sequências supremas é a arte que cria a grande regra suprema. Mahaniya Janana Kramatantra Adipati. Mahaniya Janana Kramatantra Adipati. O golpeava e ensinava, porque ali o combate era também testemunho. A grande regra suprema não é escrita nem imposta, ela emerge quando alguém sustenta o entrelaçamento sem colapsar. O palco daquela luta era essa regra em estado vivo, testada a cada impacto, a cada tentativa do relojoeiro de reduzir o infinito a contagem. As engrenagens giravam mais rápido, não por poder, mas por desespero estrutural. O relojoeiro percebeu que não lutavam no espaço nem no tempo, mas na forma como os eventos escolhem existir. Cada defesa sua era uma tentativa de linearizar o que já havia se tornado múltiplo. Cada avanço de o aprofundava o nó, expondo que cálculo algum sustenta o diferencial quando as sequências se recusam a ser separadas. Se soa fala, mas não um movimento. O ensinamento já estava inscrito no cabo. A batalha continuou silenciosa, travada dentro da grande regra suprema, enquanto os observadores se decidiam sem se mover. O entrelaçamento permanecia aberto, vivo, exigindo um desfecho que ainda não podia acontecer. Mahaniya Janana Kramatantra Adipati.
Amani Amajanana Ramadantradipati A batalha deixou o tempo para trás e afundou no oceano do destino. Até que o próprio destino se dissolveu e o relojoeiro não se moviam mais entre instantes. Mas entre ordens, cada avanço não atravessava espaço algum. Atravessava permissões do real o vazio profundo. Deixou de sustentar e passou a obedecer. As sequências entrelaçadas erguiam-se como editos vivos. E a grande regra suprema pulsava não como conceito, mas como campo ativo ou desconhecido abriu-se como um abismo sem fundo. E ali o combate encontrou sua forma final. Cada sequência cruzada tornou-se uma ordem absoluta. O que precedia empunhar-se, o que tentava retornar era negado. O silêncio era executado como sentença. O vazio recuava a cada édito, incapaz de resistir ao entrelaçamento que não compreendia ou não atacava. Ele ativava o relojoeiro, respondia ajustando, recalculando, tentando sustentar o mecanismo onde já não existia eixo temporal. As engrenagens do nodos perderam referência, girando sem tempo para medir. Krama desananta Shunyajna palana. No coração do desconhecido, o relojoeiro percebeu o erro final. O tempo havia sido seu domínio. Mas ali não havia mais duração. Sua forma bélica, marcial, primordial tentou se afirmar como estrutura, como último recurso de contagem. Então estendeu sua presença através dos éditos e iniciou o refinamento. Não foi um golpe, mas uma assimilação. A forma do relojoeiro começou a perder rigidez. Suas engrenagens tornaram-se matéria obediente, dissolvendo-se em padrões que já não lhe pertenciam. O tempo foi retirado dele. Kalahara Shuddhiyantra Vilaya Samyama. A forma bélica marcial primordial foi refinada como instrumento vazio. O que antes impunha ritmo agora seguia ordens externas. O Nodos deixou de calcular e passou a fluir como resíduo purificado. O relojoeiro sentiu a perda não como derrota, mas como libertação inesperada. Sua gargalhada cortou o oceano do destino, não em escárnio, mas em reconhecimento.
Ele havia sido usado como pedra de amolar, exatamente como desejara. O manteve o refinamento, até que nada restasse para resistir. A grande regra suprema estabilizou-se. Os éditos cessaram sua ativação, permanecendo latentes no desconhecido. O vazio profundo permaneceu imóvel, obediente, incapaz de esquecer o que havia sido ordenado. O relojoeiro gargalhou uma última vez e desapareceu. Não em fuga nem em morte, mas em transição aceita. O combate terminou sem aplauso, sem colapso, apenas com a certeza de que algo havia sido decidido para além de qualquer retorno. O permaneceu sozinho no oceano do destino, enquanto o trono aguardava em silêncio a próxima consequência.